né? É uma provocação, né? Para nos provocarmos a que nós possamos depois, cada um e cada uma, buscar continuar aprofundando cada tema. Eu já mandei antecipadamente, né, para vocês o texto que vou usar na reflexão de hoje. Imagino que vocês devam ter em mãos, não é? Porque vai ajudar, né? Até mesmo para a gente não se perder muito, porque como o tema é muito rico e abre muitas janelas, até para a gente também ficar dentro do tema principal e também dentro do tempo, né, que nós dispomos, eu preferi fazer assim, né, já mandar antecipadamente o texto e fazer com vocês uma leitura, digamos assim, comentada, guiada, onde, por favor, cada um e cada uma sintam-se muito à vontade de, a qualquer momento, completar a ideia, é, dar a sua opinião. E se tivermos tempo, claro que também no final a gente vai, como eu já vi que foi feito nas outras aulas, dar um tempo a mais para as perguntas. Mas independente disso, se durante a leitura que vamos fazer juntos, vocês quiserem também intervir, fiquem muito à vontade. Eu não tenho muito hábito assim de estar muito olhando assim os sinaizinhos, então eu não, às vezes eu não vou reparar, porque eu sei que tem aquele sinalzinho, você levanta uma mãozinha que aparece, né, e tal. Mas aí no caso vocês podem abrir o microfone mesmo e dizer, Adel, você queria falar. Aí eu vou saber, né, que vocês querem falar, tá bom? Mas então, como disse o próprio Renato, sem mais delongas, vamos completar o que ele chamou, já ouvi já nas outras aulas, de tríade, né? Essa tríade que é refletir sobre o tema da vocação a partir da teologia da vocação, a partir da antropologia, da Dom Juarez, a professora Lúcia, e hoje a gente completa um pouco com essa visão sobre a espiritualidade. Como eu escrevi, vocês já podem acompanhar se tiver o texto em mãos, né? A nossa reflexão não pretende dizer coisas novas, até porque é um curso de atualização, não é? Então, a gente já parte do pressuposto que todos vocês já, de alguma forma, já têm esse conteúdo, e muito mais que isso, tem uma experiência, né, dentro do tema da vocação. Portanto, muita coisa não vai ser novidade. Mas talvez ajude a recuperar alguns elementos fundamentais que, a meu ver, devem fazer parte de uma espiritualidade da vocação. Tema ao qual fui convidado a trabalhar neste curso, né? Então, eu confesso que eu tive que pensar bastante, né, diante de um tema assim tão rico e tão vasto, como escolher em quais aspectos, digamos assim, valeria a pena a gente explorar mais, né? Então, entre tantos aspectos que mereceriam ser abordados, eu decidi limitar-me a 5 dimensões. Então, é sobre isso praticamente que vai ocupar o nosso tempo. Eu vou trabalhar um pouco sobre 5 dimensões, poderiam ser 7, poderiam ser 15, poderiam ser 3, né? É uma questão de opção para a gente refletir sobre algo que é importante e pode ser refletido sobre diversos ângulos. Eu preferi, então, chamar assim de 5 dimensões, que poderiam ser também vistas como características de uma espiritualidade da vocação, não é? Porque essa é a proposta. Quais seriam essas dimensões? Uma eu chamei a primeira de espiritualidade do espírito. Só passando então, recapitulando as informações para você, tá bom? Ô, gente, por favor, coloca no mudo o microfone. Fazer seu check-in lá. Tem microfone aberto aí. A gente não quer ouvir a conversa de vocês no telefone. Então, uma primeira dimensão seria a dimensão da espiritualidade do espírito, uma segunda, espiritualidade do encontro, a terceira, a espiritualidade da escuta, a quarta, a espiritualidade do discernimento e a quinta, a espiritualidade da missão. A meu ver, são 5 dimensões que a gente não pode deixar de pensar se a gente quer pensar numa espiritualidade da vocação.
não é? Para mim seria difícil conceber, imaginar uma espiritualidade da vocação que não seja movida pelo Espírito, não é? Essa ruá, essa força, esse movimento e que essa luz que ajuda a justamente nós descobrirmos e assumirmos a nossa vocação. Depois, a espiritualidade do encontro, né? Nós, acompanhantes vocacionais, estamos continuamente, né, realizando a experiência de encontrarmos, de nos encontrarmos, de encontrarmos sempre jovens que batem as nossas portas com esse desejo de fazer uma caminhada vocacional, um discernimento vocacional. Somos animadores, animadoras vocacionais, além de acompanhantes. Portanto, de que encontro nós estamos falando? Quais as características deste encontro? Então, uma espiritualidade da vocação é uma espiritualidade que nos ajuda a viver essa dimensão do encontro. Da mesma forma, uma espiritualidade da escuta, né? Acho que já me adianto sobre cada uma das dimensões, né? Cada acompanhante vocacional deve ser um expert na arte da escuta e de ajudar o jovem, a jovem também a apurar o seu ouvido, no sentido figurado, né? Para escutar, ouvir o que Deus está dizendo na sua vida, na sua história, né? Então, essa espiritualidade deve nos nutrir também nessa escuta. É também, obviamente, uma espiritualidade de discernimento, isso é óbvio, né? Todos nós sabemos que uma das grandes ajudas que a gente pode dar nesse trabalho de acompanhamento vocacional é ajudar o jovem, a jovem, a fazer um discernimento do seu projeto de vida, do seu lugar no mundo, da missão que Deus o chama a ser colaborador. E, portanto, entro na última dimensão, que seria a dimensão da missão, propriamente dita, né? É uma espiritualidade que deve desembocar, como desembocam os rios da Amazônia, todos lá no Amazonas e depois no Atlântico, na opção de vida que tem a ver com um serviço, né? No mundo, na sociedade, na igreja, na minha comunidade, seja onde for, né? Serviço, missão, apostolado, né? Porém, antes de comentar cada uma dessas dimensões, eu escrevi aí, não é? Vocês que estão acompanhando, creio ser importante recordar alguns elementos teóricos que a teologia espiritual, que, como o próprio Renato lembrou, é um pouco a minha área, né? Eu sou professor de teologia espiritual, mas também pegando o auxílio das ciências humanas, nós podemos, então, recapitular, vamos dizer assim, rever algumas definições de espiritualidade. E aí, quando eu falo de espiritualidade, a gente já deve também pensar, da mesma forma quando a gente fala de juventude, que, na verdade, o certo seria falar de juventudes e o certo seria falar de espiritualidades, não é? Porque não podemos simplesmente simplificar tudo e dizer existe só uma espiritualidade. Nós vamos agora ver alguns exemplos disso, né? Então, a gente vai dividir, digamos assim, essa nossa rápida exposição em dois momentos. Primeiro, a gente recorda junto de que modo a gente pode definir espiritualidade, e depois passamos aquelas 5 dimensões que eu escolhi, digamos, para aprofundar o tema de hoje. Tá bom? Afinal, coloquei no final da introdução, né? Bom estudo, boa reflexão para todos nós. E lembra a figura de Maria, sempre para nós, modelo de vocação, modelo de sim, né? Maria, mãe das vocações, senhora do sim. Que ela nos acompanhe e rogue por nós, né? Nesta caminhada. Então, algumas formas de entender a espiritualidade. E aí eu divido essa abordagem, não é, em 3 tópicos, vamos dizer assim. Nós podemos pensar e discutir, refletir sobre a espiritualidade do ponto de vista antropológico, né? A aula passada foi toda ela sobre a antropologia da vocação. Falando ainda só de espiritualidade, também nós podemos falar de espiritualidade a partir do ponto de vista antropológico, né? Podemos falar de espiritualidade numa visão plural,
eu acredito que é a que é mais necessária, temos presente hoje, né? Não reduzimos somente a minha concepção de espiritualidade, nós temos essa abertura para essa pluralidade de entendimento sobre o tema, e depois a gente entra no próprio ponto de vista cristão. O que para nós cristãos deve ser entendido como espiritualidade? Tá? Então, vão ser esses 3 tópicos do primeiro momento, né? Para depois entrarmos na questão específica da vocação. Então, do ponto de vista antropológico, e eu ressalto que, a meu ver, isso é importante, né? Não porque, como eu falei, seja uma novidade, algo novo, né? Mas a meu ver, importante porque cada vez mais é essa a realidade que a gente encontra diante de nós. A gente não vive mais no mundo da cristandade, onde o discurso era uníssono, né? Era um só, né? O discurso do cristianismo, da cristandade. Não, a gente vive numa sociedade plural, aberta, né? E muito diversa, e são esses jovens e essas jovens que bebem também dessas experiências múltiplas e que chegam até nós, né? E às vezes vão abrir sua vida, seu coração conosco. E a gente vai perceber, né, qual é a experiência que eles trazem. E aí caberá a nós, né, esse exercício de valorizar essa experiência, mas ajudá-lo a também ter nas mãos aqueles elementos próprios que a nossa espiritualidade, né, a nossa experiência cristã oferece, para que ele faça um bom discernimento, né? Então, mas do ponto de vista antropológico, a espiritualidade ela pode ser identificada, né, dizem os entendidos no assunto, né, os autores que se dedicam a isso, como uma certa atitude do ser humano perante a finitude e a radicalidade da sua existência. Isto se referindo a certos valores profundos, a certos valores vitais que o animam, que animam a pessoa a pensar, a sentir, a agir. Então, macro, senso, né, no sentido bem amplo da palavra, espiritualidade pode ser entendido como isso, todo esse conjunto de valores, tudo aquilo que me anima a pensar, a agir, a sentir. Então, neste sentido, espiritualidade se torna um domínio que contém tudo que está associado não só a uma religião, não só à transcendência, mas também ao desejo de bem-estar. Então, é interessante pensar nisso, né? Pensar que espiritualidade hoje não necessariamente nos leva a uma transcendência, mas a espiritualidade pode ser hoje muito bem entendida como desejo de bem-estar, né? E por desejar esse bem-estar, eu busco uma espiritualidade, seja ela qual for, né? E aí eu continuo lá no texto, né? Isto indica a esfera racional, volitiva do ser humano, que é, por definição, espiritual, não é? Entre aspas, em oposição à sua esfera meramente biológica, material. Porque, no fundo, cada ser humano, independente de religião, de não religião, ele tem essa dimensão, né? Essa busca dentro de si mesmo. Então, neste sentido, a palavra espiritualidade pode ser descrita como uma forma de abordar, interessante, uma forma de abordar questões e preocupações antropológicas para chegar a uma vida mais rica e autenticamente humana. Então, com toda essa forma, né, que me leva a pensar nas questões vitais da minha vida, aquilo que é mais profundo e pode ser entendido como espiritualidade. E aí eu cito um teólogo para homenagear Belo Horizonte, né, já que o curso parte daí, da FAGE, que está em Belo Horizonte, um Belo Horizontino, que é o Frei Beto, né, teólogo conhecido de todos nós, para quem a espiritualidade nos leva a perceber que a felicidade se situa no mais íntimo de nós. Outro modo de explicar o que é espiritualidade. Espiritualidade é aquilo que nos faz entender a felicidade como algo que se situa no mais íntimo de nós, nos bens infinitos, na experiência incondicional do amor. Bonito, não é isso que o Frei Beto fala.
Contudo, adverte Frei Beto, o sistema no qual vivemos, e aí eu cito as suas palavras, apregoa que a felicidade reside nos bens finitos, na posse, na acumulação, e é resultado da soma dos prazeres. É um outro modo de ver espiritualidade. É o que a publicidade sugere. Vista esta roupa, coma naquela lanchonete, ande em tal carro, use este cartão de crédito e você será feliz. Então, a gente nem percebe, né? Mas nisso existe também uma certa forma de espiritualidade por trás disso. Se a gente quer entender a espiritualidade como tudo aquilo que nos leva a pensar no bem-estar e numa vida feliz, no final das contas, não é? E até essa forma meramente comercial, não é, do sistema econômico, pode também ser uma forma de, entre aspas, espiritualidade. Ao contrário, o valor da mensagem de mestres espirituais como Jesus, mas não só, também Buda, também Gandhi, também Francisco de Assis, também Teresinha do Menino Jesus, Catarina de Sena, Edith Stein, e eu fiz questão de incluir vocês, mulheres, também, né? Que, aliás, são maioria aqui nesse grupo, não é? Pensar nesses grandes homens e mulheres que deixaram um legado místico para nós, né? E outros e outras, emana da vida interior, né? A mensagem que eles deixaram procede dessa vida interior. Não é de usar tal roupa, de comer em tal lugar, de usar tal carro, né? Já é uma diferença de conceber a espiritualidade. O que nos atrai neles e nelas é que foram capazes de uma opção radical pela felicidade que todos nós buscamos. Essa busca é inerente a todos, não é? Mas alguns a buscam de uma forma, outros a buscam de outra forma. Eles e elas, então, esses grandes místicos da nossa história, nos sinalizam que a felicidade, palavras do Frei Beto ainda, é como uma lagoa paradisíaca escondida dentro de uma floresta, a qual só chegamos por trilhas inóspitas. É como uma terceira via da margem do rio, aquele conto famoso do Guimarães Rosa, né? Sonhamos com a lagoa, mas tememos empreender a caminhada. Nós temos esse desejo da felicidade, mas para chegar lá tem um caminho a ser feito, não é? E nem sempre a gente está disposto a pagar o preço por isso, né? E aí a gente vai buscando outras alternativas de felicidades ou de espiritualidades, né? O resultado, sempre ainda segundo Frei Beto, é essa tentativa frustrada de procurar conciliar o inconciliável, o apego aos bens materiais e o desprendimento espiritual. Não é isso que muitas vezes muitos fazem? Talvez até nós, não é? De um lado, a gente tem esse desejo de ser mais espiritual, mais despojado, mas tem sempre aquele apeguinho também, não é? A gente busca sempre o meio termo, não é? Santo Inácio vai falar muito disso nos exercícios. O apego, o horror aos pobres e, ao mesmo tempo, o amor ao próximo, não é? Então, o medo de mudanças e, ao mesmo tempo, a sedução da utopia. Então, são essas dicotomias, né? Esses antagonismos que estão muito presentes em cada uma de nós. Seguindo a minha reflexão, né? Acho que o Frei Beto já deu elementos muito ricos assim, para a gente pensar no que é espiritualidade, do ponto de vista antropológico, né? Mas aí eu cito um teólogo anglicano, eu acho interessante também a gente abrir o nosso leque também, né, do pensamento e conhecer um pouco o que se fala fora até do catolicismo, né? Então, aí eu cito esse Mark McIntosh, que morreu em 2014 e era professor na Universidade dos Jesuítas em Chicago, na Loyola University, porém era um teólogo anglicano.
E ele diz que ele oferece algumas definições básicas para definir o que é espiritualidade. E ele a define como a descoberta do eu, precisamente no encontro com um outro humano e divino. Então, é uma outra noção de espiritualidade que nos abre a importância do encontro com o outro, seja o humano, seja o divino. Então, espiritualidade passa necessariamente por isso. A espiritualidade entendida como transformação e autodescoberta é sempre dada no encontro, diz esse teólogo. É uma atividade constantemente provocada e sustentada pelo outro, que nos chama a sair de nós mesmos. A sair da impermanência é penetrar profundamente na aventura da encarnação. Depois, peço perdão de correr um pouco, né, que é para dar tempo de a gente chegar lá nas 5 dimensões da espiritualidade da vocação. São só exemplos que eu estou dando, né, de várias concepções diferentes do que é espiritualidade. Tem esse grande teólogo também suíço, Hans von Balthasar, né, que foi jesuíta, depois deixou a companhia, se tornou padre diocesano, é um grande teólogo conhecido, né? Ele também classifica a espiritualidade como a atitude fundamental, prática existencial de uma pessoa, que é a consequência e a expressão da sua compreensão da existência a nível ético e de um compromisso concreto na vida. Interessante, porque o Von Balthasar, ele introduz, quando ele fala de espiritualidade, a dimensão ética, de um compromisso ético com a vida, né? Então, é outro modo de você abordar a espiritualidade, né? Introduzindo elementos sumamente importantes, né? Assim, no seu sentido mais amplo, a espiritualidade refere-se a qualquer valor religioso ou ético que assume a forma de uma atitude ou de um espírito da qual decorrem as nossas ações, né? Este conceito de espiritualidade, assim entendido, não se limita a uma religião em particular. Então, observem que eu não estou falando de uma espiritualidade a partir de nenhuma religião, né? Aplica-se a qualquer pessoa que tenha uma crença no divino, no transcendente, que molde um estilo de vida de acordo com as suas convicções religiosas e espirituais, não importa quais, né? Então, neste contexto, pode-se falar, então, de espiritualidade zen, espiritualidade budista, espiritualidade judaica, espiritualidade muçulmana, espiritualidade indígena, como também podemos falar de espiritualidade cristã, né? Então, a gente está diante de um quadro que nos leva a pensar em espiritualidade desde um ponto de vista plural, né? E por que eu dizia que é importante isso? Porque nós, acompanhantes vocacionais, né, estamos dentro deste mundo, não estamos numa bolha, ainda que eu more no convento, ainda que eu more na Fage, ainda que eu more na Gregoriana em Roma. Diariamente eu estou em contato com este mundo e as pessoas que vêm até mim, com as quais eu me encontro, podem vir das mais variadas experiências, né? Então, hoje, já estou na letra B, o termo espiritualidade invadiu até mesmo o universo daqueles que se declaram agnósticos ou ateus, né? E é interessante a gente se dar conta disso, né? Fala-se, então, de espiritualidades laicas, em que a transcendência deixa o céu e a esfera do teológico para se emergir em relações somente horizontais, né, e humanas. Então, eis porque esta tendência foi entendida como uma nova espiritualidade, ou uma religiosidade sem religião. Olha que interessante, né? Hoje nós podemos falar de uma religiosidade sem religião, ou mesmo sem Deus, né? Uma religiosidade, um experimentar algo espiritual prescindindo de Deus, inclusive, né? Então a gente tem que estar antenado com isso, né? Então, neste contexto, falar de espiritualidade já não significa necessariamente falar de Deus, seja qual for o nome que se dê a Deus, né? Falar aqui de espiritualidade implica essencialmente
entrar numa discussão fundamental sobre a nossa maneira de viver, sobre a nossa maneira de pensar, com ou sem referência a um ser absoluto, né? É aquilo que eu dizia antes, né? Tudo aquilo que me leva a pensar no que é mais valoroso para mim, no que me dá felicidade, isso pode ser visto, é uma espiritualidade. Por isso, em nossa cultura secularizada, convém ter presente essa visão pluralista que considera a espiritualidade como toda a procura de uma vida verdadeira, de uma vida feliz, que se realiza em todas as dimensões da vida e que tem sua origem nas mais variadas formas. E aí eu fiz um pequeno exercício, partilho com vocês agora, está aí no texto, né? Eu entrei no Google, não quero fazer propaganda do Google, mas estou fazendo, né? Coloquei lá espiritualidade. E olha o que veio fora. Existe a espiritualidade da Lua, né? Não sei se alguém segue a espiritualidade da Lua, né? E se seguir, eu digo como o Papa Francisco disse no avião certa vez, quem sou eu para julgar, né? Então, a espiritualidade da Lua, o que é que ela diz? Quanto mais forte for a sua ligação com a Lua, mais alinhado estará o seu chakra do coração. O chakra do coração é onde albergamos a bondade e o perdão. Olha que bonito, né? Isto significa que a lua cheia é, na verdade, um momento perfeito para nos libertarmos da negatividade. Então, uma pessoa que segue a espiritualidade da lua, ela vai estar atenta a isso, né? E aí continua, né? Desta forma, preparamos-nos para um novo capítulo, tal como a lua cheia dá lugar à lua nova. A lua afeta todas as coisas vivas, mas os seres humanos são os únicos que podem viver essa experiência na totalidade. Se alguém aí já vive a espiritualidade da lua, pode até partilhar um pouco a sua experiência, né? Mas existe também a espiritualidade da água, né? A irmã Heloísa, que estudou teologia comigo, em Belo Horizonte, aí na FAGE, né? Não sei se ela conhece a espiritualidade da água. Elô, qualquer coisa, você também completa o meu raciocínio. Então, no âmbito da espiritualidade, a água tem um significado e valor muito maior que para a manutenção da vida. Ela tem um poder de cura e proteção e purificação, diz a espiritualidade da água. A água é parte das práticas sagradas de diversas religiões e culturas do mundo afora. E é verdade, né? Inclusive na religião cristã, judaica, né? Seja para proteção, ritos, limpeza, cura, nossos ancestrais criaram os rituais que foram cultivados após séculos. Aí termina com aquilo que eu encontrei, né? Termina com essa frase, que eu pus em aspas. Que tal? Você acredita no poder da água e na necessidade para a qualidade da vida? Então, conheça nossos produtos para ajudar a garantir uma água mais limpa e pura para o consumo. Então, aí quem segue essa espiritualidade tem que olhar aquele produto lá que eles estão oferecendo, né? Que é para viver melhor essa espiritualidade. Vocês conhecem a espiritualidade do gato? Mas eu tenho certeza que alguém aí tem um gato na sua casa, né? Mas você já prestou atenção que tem uma espiritualidade do gato também? O que é que ela fala? Os gatos são vistos como animais místicos e atraem muitos mitos, alguns bons e outros nem tanto, devido ao comportamento peculiar próprios dos felinos. Há uma crença de que gatos são seres mais evoluídos espiritualmente e são ótimos para afastar mais energias da casa, além de serem ótimos guias astrais. Olha aí, espiritualidade do gato. Se um gato aparecer na sua casa, simboliza que ele sentiu que precisava estar ali para trabalhar energeticamente no local. E aí você, sem saber disso, dá um chute no gato e põe ele para fora da sua casa, né? Então, é outra maneira para a gente ver como que é plural hoje, se a gente senta para falar de um mesmo tema, como é, por exemplo, o tema da espiritualidade, né? Como que a gente pode partir de tantas abordagens diferentes. Por último, existe a espiritualidade do sexo, não é? Na mesma fonte, a gente vai achar também tanto material
E olha que são só alguns exemplos, né? O que a espiritualidade do sexo nos diz? Assim como no sexo comum, o envolvimento com a pessoa no sexo espiritual tem níveis, ou como muitos chamam, tipos de união divina. Assim como no sexo comum, o envolvimento com a pessoa no sexo espiritual tem níveis, ou como muitos chamam, tipos de união divina. O sexo espiritual funciona para o nosso corpo como uma meditação, pois vai além do simples ato e ajuda a reequilibrar as energias de ambos. Então, vocês estão vendo essa diversidade, essa pluralidade. É importante que a gente saiba disso? A meu ver, sim. Né? Acho que é importante porque, como eu disse no início, a gente vive neste mundo. Né? A gente não vive num mundo separado. Né? E é bom, não é que necessariamente eu precise ter a experiência de cada uma dessas espiritualidades, mas que ao menos eu tenha essa concepção e essa abertura de entender, né, que nem todas as pessoas que vão chegar até mim, elas partem da mesma experiência que eu tenho. Não é? Mas, e agora vem aquilo que diz respeito à nossa identidade, né, como um grupo de acompanhantes vocacionais, dentro da fé cristã, dentro da igreja, né, do ponto de vista cristão, dentro desse mosaico todo, o que seria a espiritualidade? Então, na teologia cristã, o termo espiritualidade recebeu ao longo dos séculos várias outras expressões. Aí também há pluralidade, não é? Tais como vida espiritual, caminho para a santidade, caminho de perfeição, vida interior, piedade, experiência espiritual, caminhos do espírito. Então, no sentido cristão da palavra, a espiritualidade é autêntica quando ela é centrada na pessoa de Jesus, né? Na pessoa de Jesus Cristo, e por meio dele, obviamente, no Pai e no Espírito Santo, né? Ou seja, na Trindade Santa. Portanto, espiritualidade para o cristão é seguir os ensinamentos de Cristo como caminho no Espírito, englobando não só o esforço ascético humano, mas todos os aspectos também místicos da vida interior e sobrenatural que tocam o cerne da nossa existência humana, como nos mostram os grandes mestres espirituais e místicos ao longo da história do cristianismo. Assim, quando nos referimos à espiritualidade em termos cristãos, estamos a falar de uma vida segundo o Espírito. Resumindo, a gente poderia aqui passar a noite toda falando sobre como, do ponto de vista cristão, a gente pode definir espiritualidade. Eu prefiro reduzir tudo a essa expressão paulina, vida segundo o Espírito. Não é? Então, para nós, espiritualidade cristã pode ser sintetizada nessa frase de São Paulo, viver segundo o Espírito. E agora, como é viver segundo o Espírito? Aí é a nossa tarefa, ir lá nos textos paulinos, não é? Quais são os dons do Espírito Santo? Qual é o maior dos dons? Caritas, caridade, não é? Então, e a caridade, tudo perdoa, é paciente, tal. Ou seja, ela vai no concreto da vida, não é? E caracteriza, então, o que é para nós espiritualidade? Viver segundo o Espírito de Cristo, né? Então, seguir os passos de Jesus, né? Que tinha a sua espiritualidade. Dito isto, agora nós podemos, então, entrar no específico do que seria, então, uma espiritualidade da vocação. Na verdade, tudo que eu vou falar agora para vocês, a gente poderia definir, continuar vendo como definições, aprofundando o que é a espiritualidade cristã. No nosso caso, a gente vai sempre buscar aplicar isso ao nosso contexto do acompanhamento vocacional, né? Então, por exemplo, a primeira dimensão que eu acho que não pode estar fora de uma espiritualidade da vocação é que ela tem que ser uma espiritualidade movida, guiada, impulsionada pelo Espírito, né? Um dos traços fundamentais de uma espiritualidade da vocação é que esta seja um colocar-se em atitude de escuta do Espírito para que nos ajude a conhecer a vontade de Deus na vida do vocacionado, da vocacionada, né? A fim de que este ou esta possa abraçá-la e cumpri-la com alegria e confiança. Trata-se, como explica o teólogo Karl Rahner,
de crer que Deus procura o contato com cada um e cada uma. Deus vem ao nosso encontro para pedir, para convidar, para propor algo que é único, algo que é pessoal, é só para mim, é só para você, é só para aquele jovem, é só para aquela jovem, né? Que não pedirá a mais ninguém. É necessário responder a isso acolhendo o mistério revelado em Jesus e buscando descobrir aquilo que Ele quer de nós, encontrando a nossa verdade e a nossa plenitude, em outras palavras, encontrando o nosso princípio e fundamento da nossa vida, para usar uma linguagem muito inaciana. Não é à toa que Inácio inicia os exercícios espirituais justamente nos ajudando a refletir sobre o princípio, sobre o fundamento da minha vida, qual o sentido da minha existência, não é? Então, em outras palavras, o nosso papel como acompanhante vocacional é ajudar que o jovem, que a jovem, faça esse movimento espiritual, viva essa espiritualidade que o ajuda a entrar no mistério desse chamado de Deus. Por isso, o padre Upiano Vasquez, né, que foi um nosso grande professor aí na FAGE, gostava muito de usar o termo mistagogia, né? Ajudar a entrar nesse mistério do encontro com Deus. E é Ele que vem ao nosso encontro. Então, como que a gente ajuda os nossos jovens em discernimento a viverem essa espiritualidade deste encontro com este mistério, né? Então, neste sentido, espiritualidade da vocação significa aprender a confiar no Espírito, a ter uma disposição de abandono ao Espírito enquanto faço este caminho vocacional. Somente por meio deste ministério do Espírito é que conseguirei colher o que o Senhor me pede, sugere e ordena. Jesus dá o seu Espírito e, por meio dele, podemos descobrir a nossa primeira vocação, a de sermos filhos e filhas, e podermos chamar a Deus de Abá, Papai, Pai de Jesus, nosso Pai, né? O Pai Nosso, a oração que Jesus nos ensina. O Espírito mesmo atesta ao nosso Espírito que somos filhos de Deus, de São Paulo aos Romanos. Então, como ensina também o cardeal Martini, ser filhos do Pai é a nossa identidade. É isso que nos define no nosso ser mais profundo. Então, pensar numa espiritualidade da vocação é pensar em como vamos ajudar o jovem a viver essa espiritualidade que lhe vai possibilitar se sentir esse filho, essa filha, né, como a sua primeira identidade. E aí eu continuo, né, estou na página 4. Portanto, a animação, o acompanhamento vocacional devem ser sustentados por uma espiritualidade do Espírito, que nos vem tocar hoje, escruta as profundidades de Deus e as profundidades do nosso coração, sendo Ele quem favorece o contato imediato com o mistério divino, com a nossa própria história. De fato, para compreender a voz do Espírito, é fundamental buscar viver um clima de fé, de oração, de abertura às realidades celestes. E é somente pela força do Espírito, alcançada pela oração perseverante, pela prática fiel dos sacramentos, pelo domínio de si, que chegamos à verdadeira decisão vocacional. E quanto menos vivenciarmos essa espiritualidade do Espírito, nos deixando levar pelos critérios mundanos, mais confuso, obscuro será para nós tomar uma decisão. Temos que ter essa consciência de vivermos na fronteira dessas duas realidades, né? Esse convite a entrar nesse mistério e tantas outras formas de concebermos o sentido da vida, qual é o princípio, o fundamento da minha existência e qual é também a espiritualidade que eu sigo. Então, temos que ter consciência que a gente vive sempre dentro dessa pluralidade, né? E ajudar a nós e aos jovens que acompanhamos a tomarem também a sua própria decisão e procurar usar a nossa força de vontade para dar mais abertura e espaço ao Espírito em nossas vidas. Então, isso para vocês entenderem por que eu quis dar importância como primeira característica de uma espiritualidade da vocação, uma espiritualidade do Espírito, ok?
Passo imediatamente a uma espiritualidade, segunda dimensão, que é a espiritualidade do encontro, tá? E é outra dimensão também, acho que muito clara, né? Muito fácil da gente entender, porque eu já dizia, né? Todos nós que prestamos esse serviço, essa pastoral, esse ministério para a nossa congregação, nossa diocese, para a igreja, de sermos acompanhantes vocacionais, a gente continuamente está a promover e a viver a experiência do encontro, né? Então, em primeiro lugar, o encontro com Deus. E aí eu divido em duas faces, né, que se encontram sempre, o encontro com Deus e o encontro com o outro, né, com o próximo. Então, é uma espiritualidade do encontro porque me leva sempre, ou me deve levar ao encontro com Deus. O encontro com Deus deve estar entre os primeiros fundamentos de um caminhar vocacional, pois é na relação pessoal com o Mestre que os discípulos vão descobrindo a sua vocação, até o momento de deixar tudo para segui-lo, né? Eles não deixaram imediatamente tudo, eles conviveram com o Mestre, né? Mestre, onde moras? Vinde e vede, né? Este caminhar com Jesus, no encontro com o Mestre, possibilitou àqueles jovens pescadores deixarem tudo e segui-lo. Então, temos que favorecer uma espiritualidade que promova esse encontro, né? Uma espiritualidade da vocação se nutre desses momentos especiais de encontros com o Senhor, que renovam em nós o entusiasmo e a alegria proporcionados pela sua presença. Nesses encontros vamos ir descobrindo a riqueza da palavra de Deus, como também a nossa vocação de, como igreja, sermos testemunhas da mesma, chamados a compartilhar esse tesouro com todos os homens e mulheres do nosso tempo. Ou seja, essa riqueza, esse tesouro, essa alegria que me vem como consequência do encontro com o Mestre, não é só para eu guardar para mim, é para compartilhar com os outros. Quanto a essa dimensão do encontro com Deus, o acompanhamento vocacional deve ajudar o vocacionado a superar o risco de experimentar apenas certos tipos de encontros. E aí eu chamo a atenção para algo que, a meu ver, é importante também, que nós temos que estar atentos, né? Porque há encontros e há encontros, né? Mesmo que todos chamemos de encontro vocacional, encontro espiritual, né? Porque alguns encontros podem ser pautados em uma espiritualidade mais voltada para satisfazer a própria necessidade de segurança, de conforto, mas incapaz de proporcionar uma verdadeira experiência do encontro vivo com Jesus, com o Deus dos Evangelhos, das bem-aventuranças, do renunciar a si mesmo para seguir a Cristo, pobre, humilde e humilhado, como diz Santo Inácio nos exercícios. Então, isso para nós também deve ser um critério de avaliação, a qualidade dos nossos encontros, portanto, também a qualidade da espiritualidade vocacional que está movendo os nossos encontros. Que tipo de espiritualidade nós alimentamos, nós fortalecemos, não é? Não é desrespeitar a espiritualidade com que o nosso jovem, a nossa jovem chega, né? Que muitas vezes pode vir com essas características, mas ajudá-la a dar um salto qualitativo na sua experiência, até chegar ao Deus de Jesus de Nazaré, né? De Jesus histórico, ou como diz Santo Inácio, daquele Cristo pobre, humilde e humilhado, que depois será também Senhor ressuscitado, não é? Por outro lado, é preciso estar consciente do risco real de se perder a memória do encontro pessoal com o Senhor, substituindo-o por uma total dependência do presente, das próprias paixões, caprichos, fraquezas, construindo muros ao redor de si mesmo e sendo cada vez mais escravos dos ídolos que esculpiram com as próprias mãos. Palavras do Papa Francisco, que alerta que isso significa viver a doença do Alzheimer espiritual. O que é o Alzheimer espiritual? É simplesmente esquecer daquele encontro que marcou a minha vida, daquele encontro que me fez decidir buscar descobrir minha vocação, assumir meu lugar no mundo, na igreja, né? Fazendo sacrifícios, renúncias,
e muitas vezes me deixa paralisado. Então, quando se esquece a história da salvação, a história pessoal com o Senhor. Vocês sabem para quem o Papa Francisco estava dando esse alerta? Não era para os vocacionados e as nossas vocacionadas, não. Não era nem para nós que estamos acompanhando os vocacionais. Era para os cardeais da Cúria Romana. Ele estava dizendo isso. Olha, cuidado, hein, para vocês não caírem no Alzheimer espiritual, não é? E se esquecerem daquele encontro primeiro, que é o que dá sentido a tudo que nós fazemos e somos, não é? Então, isso só para destacar como que é importante que uma espiritualidade da vocação alimente continuamente e ajudem os jovens a alimentar esse encontro com Deus, né? O Deus de Jesus. Porém, a espiritualidade da vocação nos leva inevitavelmente ao encontro com os outros também. Então, além de favorecer o encontro com o Senhor, a espiritualidade da vocação também deve favorecer o encontro com os demais na vida do vocacionado, no qual ele se deixa tocar pelas questões dos irmãos e irmãs, enriquecendo a sua experiência de fé pela diversidade de carismas, de vocações, de ministérios presentes em nossas comunidades. E desde essa espiritualidade a gente vai ajudando os nossos jovens a viverem nessa diversidade de ministérios, de serviços, de carismas, né? Trata-se, portanto, de uma espiritualidade que nos leva a que sejamos abertos, sensíveis, dispostos a nos deixar desafiar pelo rosto, pela história, pelo grito do outro, sobretudo dos que sofrem e estão à margem da sociedade e da igreja. De fato, tornar-se capaz de dialogar, tolerar, respeitar as diferenças e ser como o bom samaritano no socorrer os demais é uma verdadeira experiência espiritual, sendo também de fundamental importância no processo vocacional e no caminho de conversão e renovação de nossa vida pessoal e eclesial, aprender a caminhar juntos em sinodalidade e em solidariedade, né? Nada mais atual, né? Hoje o discurso da sinodalidade está presente em todos os nossos espaços, ou pelo menos deveria estar, não é? Nem sempre é bem entendido, por sinal é atacado, não é? Pelos mesmos grupos de sempre, não é? Que não querem nenhuma mudança, não querem nenhuma abertura a esse espírito que constantemente renova a igreja, não é? Que é o mesmo do Vaticano II, não é? Mas, enfim, uma espiritualidade da vocação não pode esquecer essa dimensão de uma abertura para o outro, né? Esse caminhar junto com outros nesse caminho vocacional. E eu acrescento um último encontro, que é o encontro com a criação, que, a meu ver, também é algo tão atual, tão importante, né? Ajudar o nosso jovem, a nossa jovem, vocacionado, vocacionada, a saber se colocar nesse mundo, né? Esse mundo que é a nossa casa comum. Então, ajudar o jovem a encontrar Deus nas criaturas, perceber o mundo como criação, um lugar onde ele pode contemplar os traços de Deus, né? Então, ajudar o jovem a sair da sacristia, gente. Ajudar o jovem a sair, a encontrar Deus não só dentro do, entre aspas, sagrado, mas também no, entre aspas, profano, né? Porque para Teilhard de Chardin, por exemplo, não existe mais essa separação, né? Quando Deus se encarna, quando Jesus toca o mundo com a vida do seu filho, tudo é cristianizado, né? Então, Deus está presente em tudo. Então, a gente tem que ajudar o nosso jovem, primeiro fazendo nós mesmos a experiência, né? De ser capaz de buscar e encontrar Deus em todas as coisas. Então, é isso que eu coloco mais ou menos aí, né? Quando eu penso que uma espiritualidade da vocação é essa que ajuda a encontrar Deus nas criaturas. E, portanto, a criação se torna também um lugar para encontrar Deus e a sua vontade em relação ao nosso projeto de vida. Pois no encontro com as criaturas somos chamados a gerar em nós a mudança e a superação de certos hábitos, como o consumismo, a cultura do desperdício, geradores não só de destruição ambiental, que a gente está vendo aí a todo momento, devido ao mau uso dos recursos naturais, falta de respeito pela natureza, mas também enormes crises sociais, como a violência e destruição de vidas humanas.
Em nosso encontro com a criação, reconhecemos que Deus não apenas criou o que existe, mas também se entregou em Jesus Cristo, nosso Senhor, que primeiro cuida de nós, nos chamando a cuidar de nossos irmãos e irmãs e do meio ambiente que Ele nos dá todos os dias. Portanto, é extremamente importante que a espiritualidade da vocação transforme os nossos relacionamentos com a nossa casa comum e todos os seus habitantes em nosso contínuo encontro com esses. Por que eu ressalto isso? Não é porque eu estava no sino da Amazônia, não é porque eu sou da Amazônia, mas é porque, infelizmente, a gente, na própria internet, a gente vai encontrar tantos ataques ao Santo Padre, ao Papa Francisco, por ele se colocar na defesa da casa comum, por ele ter a coragem de escrever uma encíclica como Laudato Si, né? Louvando a Deus, como fez São Francisco, é uma oração de São Francisco, né? Por ter criado todo esse mundo e nos dado para sermos guardiões dele, né? Mas vai lá, católicos do bem, né? E escrevem lá, esse Papa se preocupa mais com árvores do que com almas, né? Então, eu espero que nós, acompanhantes vocacionais, ajudemos os nossos vocacionados que chegam hoje às nossas casas a não fazerem essa separação, né? Mas a poderem fazer a experiência rica de encontrar Deus também na criação, né? E se sentirem responsáveis, vocacionados a cuidar dessa casa comum. A terceira dimensão que eu destacaria de uma espiritualidade da vocação é a dimensão da escuta, espiritualidade da escuta. Então, para se chegar a descobrir e decidir por uma vocação ou projeto de vida, a escuta da voz e da vontade de Deus é um requisito central na vida do vocacionado, sendo por isso primordial que fomentemos em nossos acompanhados e acompanhadas essa atitude espiritual. Antes de tudo, devemos lembrar que a escuta deve ser feita sob a presença e a orientação do Espírito. Isso para nós já é uma tranquilidade, né? Porque o autor de tudo isso é o Espírito de Deus, né? Eu sou um simples servo, uma serva, né? E isso deve me afastar de qualquer orgulho de sucesso, né? No meu trabalho, porque glória a Deus, né? Se a coisa vai bem, né? E se não vai, eu tenho em quem confiar, né? Então, antes de tudo, devemos lembrar que a escuta deve ser feita sob a orientação do Espírito. E aí a palavra do Papa Francisco: o Espírito Santo é aquele que nos guia para onde Deus quer que vamos, não para onde nossas ideias e gostos pessoais nos levariam. Então, quem é que pode nos dar essa graça, dessa liberdade interior, né? É o Espírito de Cristo. É Ele que nos dá essa graça de nós sermos guiados para onde Deus nos empurra, né? Nos impulsiona, nos chama, nos convida, e não para onde é mais cômodo para mim, é mais confortável, né? É mais simples, é mais fácil, enfim, né? Então, essa escuta a gente pode dividir, eu divido em vários tipos de escuta, né? Em primeiro lugar, a escuta da palavra, né? É central numa espiritualidade vocacional, né? Que a gente resgate esse valor, né? Que estimule os nossos jovens na escuta da palavra de Deus. Lembrando que escutar a palavra é um encontro pessoal com o Senhor da vida, um encontro que deve ser traduzido em escolhas concretas. Então, não é escutar por escutar a palavra, mas é um encontro que deve se traduzir em escolhas concretas e se tornar um caminho e um segmento. Quem afirma isso? Não é o Adelson, é o Papa Teólogo Bento XVI, não é? Que afirmou, a meu ver, com tanta precisão e verdade, né? Portanto, escutar a palavra de Deus não pode ser reduzida a um mero exercício exterior. Outra atenção que a gente deve fazer, não é? Não é fazer por fazer, não é cumprir tabela, né? Porque tem que ter uma oração, tem que ter uma leitura, né? Mas é um movimento interior, fazer disso um verdadeiro exercício espiritual. Quando procura escutar a palavra, meditar, contemplar o Evangelho, por exemplo, o que acontece dentro de mim é algo central, que não afeta apenas o meu intelecto, mas também atinge meu coração. Depois eu falo
Já deu 1 hora, né? De leitura aqui. Continua, ou é melhor fazer um intervalo? Renato, fala aí. Se puder fazer uns 5 minutinhos de intervalo para beber uma água, levando, esticar o corpo, é bom, Adelso. Ok, eu também preciso beber água. Então Beber tá água. bom. Então a Então, gente dá 5 minutinhos e volta daqui isso. a pouquinho, tá? Às 5 19h05, minutos. 19h05 a gente retorna. Ok. Renato? Oi, Oi, Renato. oi. Chama Terezinha, eu cheguei atrasada, viu? Tá começando o retiro aqui em casa hoje. Eu me Hum, atrasei, viu? tranquilo, sem problema. Tá bom? Aí a parte que a senhora perdeu, a senhora assiste na gravação depois. Ok. Tá Obrigada, bom? viu? De nada. Tchau.
Conforme combinado, 5 minutinhos de intervalo. Pontualmente a gente vai retornando. O pessoal já está por aí. Então é isso, gente. Vamos retornando agora para o segundo momento da aula. Adelson, quando quiser. Então, como chegou uma irmã agora, que não pôde estar no início, quem que gostaria de, rapidamente, assim, em breves palavras, relembrar alguma coisa do que a gente viu até agora? Por exemplo, eu disse para vocês que eu tinha preparado essa reflexão em dois momentos, né? Quais são esses dois momentos? Vocês recordam? Primeiro, a gente falou do quê? Uma pessoa de cada vez. Me escuta? Me escuta? Sim. Ao primeiro momento, vimos a definição de espiritualidade, né? Não só no viés cristão, mas, sobretudo, as diversas formas de compreender a pluralidade da espiritualidade. E agora nós estamos vendo os aspectos que o senhor colocou como essenciais para essa base da espiritualidade vocacional, né? Nós estamos vendo a questão do encontro, agora a escuta da palavra, a criação. Muito bem. Eu te ouvi, mas eu não estou te vendo. Quem é? De onde está falando? Perdão, desculpa. Perdão, desculpa. É que como eu fico digitando ao mesmo tempo, aí eu fecho a câmera. Eu sou o Frei Reinaldo, de São Paulo. Tudo bem. Tudo bem, Frei Reinaldo? Muito obrigado aí pela contribuição. Mais alguém gostaria de acrescentar? Então, nesse momento, depois que a gente viu assim diversos modos de entender, de definir espiritualidade, não só do ponto de vista cristão, mas fora do cristianismo, a gente entrou em 5 dimensões, né, do que seria uma espiritualidade da vocação. Vamos ajudar a nossa irmã que chegou agora. Quais são essas 5 dimensões? Seria do espírito, a espiritualidade do encontro, da escuta, do discernimento e da missão. Certo. Muito bem, irmã Patrícia, obrigado. E agora nós estamos exatamente em qual parte? Estamos falando de qual? Estamos falando agora da espiritualidade da escuta. Da escuta. Isso Escuta mesmo. da palavra. Isso. Obrigada. Estamos aprofundando o que seria essa espiritualidade da vocação enquanto uma espiritualidade da escuta. E dentro dessa dimensão, eu estou refletindo sobre diversos aspectos. Acabei de falar que seria, em primeiro lugar, essa escuta da palavra, mas, como vocês podem ver no texto, na página 6, tem também a dimensão da escuta do outro, tem a dimensão da escuta da criação e tem a dimensão da escuta do próprio coração também, né? Quanto à escuta do outro, é saber que o outro também é paradigma de uma atitude acolhedora que mostra a nossa capacidade de relacionamento, né? Então, ajudar a nossa vocacionada, o nosso vocacionado, a viver uma espiritualidade que o ajude nessa capacidade de relacionamento, de quem supera o narcisismo, de quem sabe acolher o outro, prestando atenção ao que ele está dizendo. E isso, a gente não pode achar que isso é automático, que isso todo mundo faz, não é? Porque, na verdade, isso é ser contracultural em uma sociedade, em um mundo em que muitas vezes nos tornamos surdos e incapazes de escutar o que o outro está nos dizendo, devido à velocidade e ao frenesi do mundo no qual a gente vive, né?
Então, isso que eu estou dizendo aqui, que é o que a gente tem que ajudar ao vocacionado, é o que também nós temos que estar atento à nossa própria espiritualidade, não é? Para a gente também não cair no ativismo, não cair na falta dessa capacidade de parar para escutar o outro, não é? E às vezes eu posso estar sentado diante de uma jovem, de um jovem, mas meu pensamento está longe, porque eu estou preocupado com tantas coisas que eu tenho que dar conta, que eu tenho que fazer, não é? Então, é um exercício contínuo, não é? É essa capacidade da escuta do outro. A espiritualidade da vocação deve ajudar o vocacionado a abrir o coração para acolher o que o outro tem a dizer. Isso exige da nossa parte o dom da humildade, que é a base de toda a vida cristã. A humildade é a grande condição da fé, da vida espiritual e da santidade, diz Papa Francisco. Então, outras características de uma espiritualidade da vocação. Escutar a criação tem a ver com esse encontro que eu falava antes, né? E aí eu cito Dom Pedro Casadáliga, nosso grande bispo e poeta, né? Que deu sua vida pelos mais pobres da Amazônia. Ele fala assim: ninguém escuta o Deus e Pai de Jesus se não escuta ao mesmo tempo o clamor de seus pobres, o gemido de sua criação. Eu não posso dizer que eu escuto o Senhor, né? Que eu escuto a Deus, se eu não sou capaz de escutar a voz, o grito da terra, o grito dos pobres, não é? Como diz também o Papa Francisco. Isso já dizia antes o nosso grande poeta e bispo Casadáliga. E agora outra coisa muito importante é essa escuta do coração, né? A nossa espiritualidade tem que ter festa, tem que ser alegre, tem que ser jovial, né? Trabalhar com jovem faz parte também, passa por isso. Mas, desde que isso não fique na superficialidade, né? Ou só no lado exterior da coisa. Nós temos que ajudar o jovem, já dizia antes, né? A entrar no mistério desse encontro do Senhor que vem ao nosso encontro. Então, escutar o coração. Coração que no sentido bíblico, né, não significa emocionalismo, né, que eu tenho que forçar até que todo mundo chore no encontro. Não, escutar o coração, escutar a minha voz no mais íntimo do meu ser, né? Escutar a voz da minha consciência, que na Bíblia, consciência e coração caminham juntos, né? Vocês vão ver tantos salmos que o salmista começa falando de coração, depois se põe consciência no lugar e volta a falar do coração, né? Tá bom? Então, quanto à espiritualidade da vocação como escuta. Quarta dimensão é uma espiritualidade do discernimento. Isso aí é óbvio, isso aí é muito claro, todos nós sabemos que, no fundo, o que a gente quer fazer como acompanhante vocacional é ajudar num discernimento. Mas é bom te relembrar, né? Aliás, é um curso de atualização, né? Então, é bom te se atualizar também. Podemos sempre nos beneficiar em nossa pastoral de acompanhamento vocacional das regras do discernimento dos espíritos que encontramos nos exercícios inacianos, para ajudarmos os nossos vocacionados a discernir os próprios movimentos interiores, distinguindo quais provêm do mau espírito, quais provêm do bom espírito. Isso os ajudará enormemente a compreender a vontade de Deus sobre si e de como cumpri-la. Entre as táticas que o inimigo usa para nos enganar estão buscar seduzir, o entristecer, o assustar e o esconder. São as regras, né, que estão lá no livrinho dos exercícios, que Santo Inácio explica muito bem cada uma delas, mas que a gente pode muito bem, na nossa própria atualização, né, na nossa formação que nunca acaba, é uma formação contínua, permanente, buscar sempre conhecermos melhor essas regras, porque certamente elas podem ajudar os nossos jovens no seu processo, né? E para não cair em nenhuma dessas ciladas, né, do inimigo, do mau espírito, essa última é muito importante, ou seja, a do esconder, né? Temos que ajudar nossos jovens a confiarem, a se abrir com alguém, a compartilhar suas próprias paixões, emoções, confusões, eventuais quedas,
sem medo de ser julgado, sem medo de que Deus não vai mais amá-los, não vai mais chamá-los, né? A fim de que quem acompanha possa ajudar dando pistas para clarificar a própria experiência vivida por eles. Então, mais do que isso, devemos ajudar os jovens a reconhecer a ação do Espírito bom na vida deles, né? Porque muitos vêm feridos, muitos vêm com aquela estima muito baixa, de não perceberem esse amor de Deus, né? De não perceberem que tem também talentos a dar, a contribuir, e quanto a gente pode ajudar uma jovem e um jovem, começando por aí, né? A ele crescer na sua autoestima. Uma vez o padre Cabarrus, dando um curso para acompanhantes vocacionais em Salvador, na Bahia, eu fazia esse curso, e alguém perguntou dele, mas, padre Cabarrus, o que você acha que seria o principal a gente, numa formação, numa casa de formação, ajudar os jovens hoje? E o Cabarrus, que eu acredito que vocês conhecem quem é, né? O Carlos Rafael Cabarrus, pode pesquisar se não conhecem na internet. Ele respondeu assim: olha, eu acho que é fundamental ajudar em duas coisas o jovem hoje, numa casa de formação: a crescer na sua autoestima e a reconfigurar a sua imagem de Deus, a recriar a sua imagem de Deus, que ela pode vir deformada. Mas antes disso ele falou, ajudar a trabalhar a autoestima desse jovem, dessa jovem. Né? Então é um pouco por aí, né? Quando eu falo também as regras do discernimento de Santo Inácio, pode ajudar nisso. Depois alguns critérios, estou na página 7, estou quase acabando, gente. Critérios objetivos que a gente pode usar no discernimento, que nos dão como pistas para que esse discernimento possa, de fato, ser guiado pelo bom espírito, né? E não pelo nosso próprio espírito egoísta, que busca sempre o nosso próprio interesse, né? E busca colocar o discurso de Deus no meio. Então, um discernimento vocacional, guiado por uma espiritualidade da vocação, que é uma espiritualidade do discernimento, ele pode ser confirmado, né, se ele for de acordo com a palavra de Deus. Né? É um critério muito objetivo, né, muito claro, para a gente não cair no mero subjetivismo, né, de fazer só o que eu gosto, do que eu acho. Né? Então, é importante saber usar as mensagens dos evangelhos, as bem-aventuranças, por exemplo, né? São critérios muito concretos, né? Para a gente reler a própria vida, a própria história e os sinais dos tempos nessa história, né? Do jovem que eu acompanho. Depois, a fidelidade à igreja, como consequência da dimensão eclesial da vida cristã. Uma vez que o Senhor não fala apenas comigo, mas ele fala também por meio da tradição dos apóstolos, do magistério dos papas, dos documentos conciliares, sinodais, das conferências eclesiais, né? Em tudo isso está a voz de Deus. Então, a gente tem que ajudar os nossos jovens a superar esse misticismo de que Deus me comunicou dentro do meu coração, né? E eu tenho certeza, e esse Papa está errado, né? Porque Deus já me falou isso, né? Ok, mas cadê a confirmação da comunidade de fé? Né? Ninguém faz um caminho vocacional sozinho, onde Deus se comunica diretamente a mim e eu sou capaz, então, de ver a verdade que ninguém está vendo, né? Então, como eu digo, né? Quem sou eu para julgar, disse o Papa Francisco, mas a minha obrigação é ajudar, né? Dar pistas para que cada um possa ir fazendo a sua caminhada de maturação na fé, de amadurecer também no seu discernimento. E, por fim, os frutos concretos da minha decisão. Nada mais certo para provar um bom discernimento do que os frutos de santidade, de justiça, de esperança, de fé, de caridade que ele produz, né? Uma vez que o amor consiste mais em obras do que em palavras. Santo Inácio de Loyola de novo, né? Então, são critérios objetivos que me ajudam e ajudam o jovem a ir fazendo o seu discernimento, não pautado apenas no mero subjetivismo, né?
E depois tem o nível comunitário do discernimento vocacional, né? Que é a dimensão justamente que a comunidade ela tem que ser envolvida, né? Por isso é importante, né, que o jovem que chega hoje para nós, a gente o ajude a ele ter também uma experiência de comunidade, né? Hoje é muito comum, não sei se vocês concordam comigo, mas a minha experiência de promotor vocacional me fazia ver isso, de jovens que chegam, às vezes não tem pé nenhum, assim, não tem, né, vínculo nenhum com nenhuma comunidade. E às vezes o único vínculo com uma comunidade de fé é com o próprio promotor vocacional. E daí ele já quer dar um passo decisivo. Não, eu quero ser padre, quero ser religioso. Sim, mas você trabalha numa comunidade, você está engajado numa pastoral, você é de algum movimento? Não, 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 não. Então a gente tem que estar atento a isso, né? E ajudar os nossos jovens de hoje a ter, porque é o reconhecimento da comunidade que deve confirmar também, né, esse chamado e este envio, né? É como os livros da Bíblia, né? O reconhecimento canônico, né? Por que que alguns livros foram introduzidos na Bíblia e outros não? Porque a comunidade reconheceu, né, como fruto do Espírito de Cristo, aqueles livros. Por fim, e com isso eu concluo, é uma espiritualidade da missão. Espiritualidade da vocação é uma espiritualidade da missão, porque ela deve proporcionar ao vocacionado um crescimento na consciência de que é chamado, é chamada para, junto com outros e outras, ser colaborador da missão de Cristo. De fato, é o Senhor quem nos escolhe e envia para sermos colaboradores da sua missão. Ou seja, não se trata da minha e nem mesmo da nossa missão, mas da missio Dei, né? Termo antigo, latino, que significa missão de Deus, envio de Deus, né? Referindo à grande missão que Deus tem quando envia seu Filho, e seu Filho quer colaboradores e colaboradoras, né? Então, a missão é dele, né? E nós somos meros colaboradores. Então, ajudar os nossos jovens a se reconhecerem também chamados a isso. Então, crescer nessa experiência, dessa consciência, ajudará o futuro sacerdote consagrado, consagrada, a sentir-se plenamente escolhido como colaborador da missão de Cristo, já desde o seu batismo. E se é desde o seu batismo, vai ajudá-lo também a valorizar as outras vocações, né? Os outros carismas, porque é todo batizado e batizada que é discípulo e missionário, vai dizer o documento de Aparecida. Não é ele só, porque é seminarista, porque é religioso de voto, ou religiosa, né? Então, todos e todas são chamados pelo batismo a serem discípulos e missionários. E aí eu cito o documento de Aparecida, né? Que confirma tudo isso. Por último, página 8, último parágrafo, temos que ajudar nossos futuros líderes diocesanos e religiosos a não caírem no risco do clericalismo, que, longe de colocar o desejo da missão no centro do discernimento, busca, em primeiro lugar, ser servido ao invés de servir, né? Então, a gente tem que estar atento a isso e com caridade, mas, na verdade, ajudar também nossos vocacionados a fazer este caminho de conversão, que todos nós temos que fazer, não é? Onde ele não é o centro, mas a vontade de Deus é o centro da escolha. Como diz o Papa Francisco, o clericalismo está diretamente ligado ao apego ao poder, sendo uma verdadeira perversão que acaba contagiando a outros, pois o clericalismo, que não é só dos clérigos, é um comportamento que diz respeito a todos nós. O clericalismo é uma perversão da Igreja, diz o Papa Francisco. É preciso, pois, que se fomente desde a animação e do acompanhamento vocacional uma espiritualidade que auxilie os futuros sacerdotes, irmãos e irmãs consagrados a valorizar o trabalho em rede entre as diversas forças vivas da comunidade, especialmente os leigos e as leigas, porque são a maioria, para que aprendam a caminhar juntos desde cedo, em sinodalidade, para em tudo amar e servir. Amém. Gente, eu falei demais, agora eu abro a palavra para quem quiser comentar,
acrescentar algo? Sim, irmã Patrícia, eu vi que você levantou a mão. Sí. Quería hacer una pregunta en relación a espiritualidad con los jóvenes, ¿no? ¿Cómo hacer que ellos tengan ese deseo de Dios, da espiritualidad? Porque muchas veces, ¿no? Ellos están así muy envueltos, ¿no? No materialismo, os ideais do jovem de agora, passar bem, não? Mas o desejo de Deus, como acordar eles a esse desejo? Obrigada. Adelso, seu microfone está no mudo. Microfone, padre, tá. Obrigado, agora sim, né? Obrigado, irmã. Bom, eu tenho certeza que cada um e cada uma aí teria tantos elementos bonitos para partilhar. Eu diria assim, irmã, recordando um pouco também meu contato com jovens, né? E muitas vezes a gente tem essa impressão, sim, que eles são meio secos, meio frios, com qualquer proposta que vá numa direção mais de uma espiritualidade, mas no fundo, às vezes isso não passa de uma capa, não é? Até um mecanismo de defesa para esconder o vazio, também o certo medo que eles têm, não é, de se abrir e de reconhecer também a sua necessidade também de ser acolhido, de encontrar esse verdadeiro amor. Então, acho que a gente não pode desanimar e tem que ser, obviamente, com criatividade, entrando um pouco na deles para que eles saiam na nossa, né? Chegar até o coração desses jovens, né? Mas, como eu ressaltando, né? Não é como quando eu trabalhava com jovens e aí a gente se reunia para preparar um retiro, né? E a preocupação daquela equipezinha era como é que a gente vai fazer para que os jovens chorem. Porque para eles a prova de que o retiro fez sucesso é se eles conseguiriam fazer o jovem chorar, né? Eu diria, não é muito isso, né? Quando eu falo de chegar no coração do jovem, mas é de criar com eles laços de confiança, onde eles possam, por trás daquela capa de insensibilidade, de indiferença, de irreverência, não é, com relação a tudo que pode parecer assim espiritual, entre aspas, eles têm uma sede também, não é? E a gente tem que saber como chegar lá. Não desmotivar. Irmã Inês. Irmã Inês levantou a mão. Gostaria de perguntar? Pode ativar o microfone, irmã. Eu acho que ela levantou a mão errado. Ah, não, agora foi. Pode falar, irmã. Oi. Boa noite. Aqui, na verdade, a irmã Cirlei. Eu estou tendo que assistir junto com a irmã Inês, porque o meu aplicativo deu um problema. Entrei no início da aula. Eu gostaria que o Adelso desenvolvesse um pouquinho para nós, bem no início, quando você cita o Frei Beto, que vem essa expressão da experiência incondicional do amor. Na minha vocação pessoal, na minha trajetória, eu sempre achei um pouco difícil de entender porque que é incondicional. Eu acho bonito o amor de Deus, acho forte, acho tudo, assim, o maior amor do mundo e tal, mas eu não sei se é bem incondicional. Por isso que eu gostaria que você desenvolvesse um pouquinho mais para até me ajudar nessa compreensão, para eu poder até desenvolver com as vocacionadas. Porque, assim, eu vejo que tem uma proposta, tem lá para frente, aqui tem Deus propõe, Deus ordena, tem as condições para a vocação, para ser filho de Deus, assim, né? Aí, para mim, é difícil entender que quando se diz que é incondicional. Sim. Irmã, você está se referindo àquilo que o Frei Beto falou, não é? Peguei essa fala, mas ao longo de toda a minha caminhada, eu sempre
essa expressão, assim, não, deixa um desconforto, porque eu não sei se é incondicional, ou eu não consigo sentir, entendeu? Ou eu ainda não compreendi. Que o amor de Deus seja incondicional? Assim, porque tem condições, tem renúncias, tem a proposta e o caminho a fazer, tem a nossa dedicação da nossa parte, tem o nosso empenho. Para acontecer a vocação, precisa do sim, né? Sim. Não, eu estou entendendo o que você está dizendo, mas é como tantas outras passagens que a gente encontra na própria Bíblia que aparentemente são contraditórias, né? É, Jesus é o Senhor da paz, mas o próprio Jesus também vai dizer que não veio trazer a paz, veio trazer a espada. Então, acredito que é desde do momento em que a gente quer dar o enfoque, né, a uma verdade que não neutraliza ou cancela a outra, né? Quando a gente fala desse amor incondicional de Deus, no modo como eu entendo, a gente está falando da gratuidade desse amor de Deus. Ele é incondicional porque no momento em que o Senhor me escolheu, te escolheu, né? Ele não estava impondo condições de que primeiro eu tinha que virar santo, que eu tinha que corrigir todos os meus defeitos, né? Para depois, então, ele me escolher. Ele me escolheu do jeito que eu era, na sua misericórdia e no seu amor totalmente gratuito e incondicional por mim. Neste sentido, ele é incondicional. O outro modo de olhar para esse mesmo amor de Deus é olhar para a minha resposta e perceber que essa resposta ela tem que atender a certas condições. Nós acabamos de refletir sobre algumas, né? Para eu chegar a viver bem a minha vocação, eu tenho que aprender a ser uma mulher, um homem de escuta, um homem que me deixa guiar pelo Espírito, um homem que sabe encontrar a Deus não só dentro da igreja, mas também na criação, enfim. Tudo isso eu posso ver também condições para seguir o Senhor, condições para ser um bom cristão e um bom vocacionado ou vocacionada. Não sei se deu para entender. Seu microfone está fechado. Ah, é. Mas é tipo um paradoxo, né? Mas ajudou a esclarecer, sim. Deu para mim evoluir um pouco na compreensão. Obrigada. Obrigado a você. Irmã Márcia. Então, boa noite, prazer conhecer Padre Adelso. Eu não sei por que o irmão Renato disse que meu vídeo está aparecendo verde, eu estou sem filtro aqui, mas está aparecendo aí, acho que um pouco esverdeado para vocês, mas não tem filtro nenhum, viu? Deve ser algum problema com a internet, mas se está me ouvindo já é muito bom. Eu estou falando aqui de Esteio, do Rio Grande do Sul, e eu achei importantíssimo assim a maneira como o senhor trabalhou a questão da espiritualidade de forma especial, trazendo para coisas concretas, né? Coisas concretas do dia a dia, né? Essa espiritualidade, que a gente até diz a espiritualidade de baixo, né? Do Cristo também encarnado, presente no meio de nós. E isso, para quem está diretamente no acompanhamento vocacional, é importante, que ajuda também a discernir uma experiência de Deus, uma experiência mística, de experiências ou talvez de algumas falas que vão na linha da psicopatologia, né? Questões de saúde mental que estão muito presentes hoje. Então, nós que estamos nesse caminho, nesse trabalho de acompanhamento vocacional, não só vocacional, né, de leigos, de casais, na pastoral, na paróquia, de não um julgamento, mas o quanto o jovem está precisando de acolhida, de ajuda nesse aspecto também. E quantos deles estão procurando congregações, estão procurando essa linha, né, de seguimento de Jesus Cristo, e o quanto a gente tem também essa missão de ajudar a discernir dentro desse processo de acompanhamento, né? Então, só queria fazer também esse comentário da importância
Achei muito legal, muito interessante que o senhor falou, dessa confirmação da comunidade. Outro ponto que eu gostei é jovens que entram na congregação ou que chegam porque conheceu aquela irmã, aquele padre, e gostam e se apegam bastante, e de repente não tem outras experiências de comunidade, né? Então, achei muito interessante, colocações assim bem práticas, para a gente se dar conta de como e quem nós estamos acolhendo, né? Qual o percurso que a gente vai fazer assim de forma personalizada com cada jovem, até com leigos, né? Eu achei sua fala para mim assim foi muito rica. É um estudo que eu gosto muito, assim, que eu procuro aprofundar bastante, e é um chão bem delicado, que exige bastante de nós esse aprofundamento também. Muito obrigada, viu? Obrigado, irmã, pela sua participação, pelas suas palavras. Irmã Odete. Sim, aqui de Aparecida de Goiânia, Goiás. Eu já cheguei meio atrasada também, depois caiu a conexão, aí consegui entrar novamente. Mas eu acho assim que é um assunto muito bonito, né? Você explanou muito bem, colocou muitos aspectos interessantes naquilo que a gente vive hoje com a juventude, diante dos desafios e dos modelos de igreja em que a gente acompanha essa juventude. Achei super interessante a questão da pluralidade da espiritualidade, né, que você coloca. Mas eu vejo assim que é um grande desafio também, porque hoje o jovem, ele vai se espelhando dentro da imagem da igreja que ele vive, né, que é a sua comunidade local, né? E a gente tentando ajudar, acompanhar os jovens, ele tem essa grande, ele é muito espiritual, com certeza, né? Procura muito Deus, muito imagem de Deus, todos os momentos. E aí a gente vê que o jovem hoje, pelo menos daqui do Goiás, é um fenômeno muito forte. Ele vai se configurando com esse Deus que você colocou muito bem, esse Deus lá em cima, né? Deus fora da realidade, tudo é pecado. Aqui quase todo o nome dos grupos jovem é Jovem Santo, Jovem da Santidade, é nesse sentido, né? Então a gente fica no meio da juventude, acolhe, abraça, né? Mas assim, não sei como é que você poderia nos ajudar, como a gente ajudar o jovem nesse sentido, né, de ver o outro lado, né, porque nós somos pessoas na comunidade, mas o que é muito forte, né, é o sacerdote, né, que é 24 horas, né, que coloca isso na cabeça da juventude, é o jeito da igreja ser, né, então, é assim, é muito bom esses encontros aqui, né, mas assim, diante de um grande desafio. Eu acho que outro ponto que você colocou super interessante, ajudar tanto os jovens religiosos como o jovem de modo geral, é quando a gente encontra esse jovem, reconfigurar a imagem de Deus, né? Acho que isso é fundamental, a questão da autoestima também da juventude, né? Porque ele vem de casa, né? A questão da educação da casa, vem da comunidade, e aí a gente tem que mostrar de fato essa imagem verdadeira de Jesus de Nazaré, né? Quem foi Jesus, um homem integral, né? Um homem que estava na vida do povo, no meio do povo, né? E o jovem vem fazendo muito essa separação, esse dualismo. Aqui é muito forte e é muito complicado. A gente que acompanha a juventude é um desafio muito grande. A gente tem esperança, né? De ajudar naquilo que é possível. Obrigada. Obrigado, irmã, pela sua participação. Concordo com a tua descrição sobre os desafios que a gente encontra hoje. Eu acho que um desafio para nós mesmos é a gente não desanimar, né? A gente mesmo alimentar essa espiritualidade, dar esperança de que é o Espírito que no final conduz, não somos nós, porque isso nos dá força, nos dá a esperança de que para além desse momento, o jovem ele pode, no final das contas, fazer um bonito processo e mesmo que ele, por exemplo, inicie a sua caminhada em certas experiências ou certos modelos de espiritualidade, que ainda não é propriamente a espiritualidade autenticamente cristã, porque não vai no encontro com Jesus
dos evangelhos, mas fica naquela caricatura, né, que a gente muitas vezes oferece ao jovem, porque é mais bonito, ele se sente mais seguro, mais protegido, ele não precisa pensar, não precisa decidir, tem sempre alguém que decide por ele, né? Não estimula ele ter uma consciência crítica, porque ele não precisa nem ter consciência, alguém é a consciência dele, diz o que é o certo, o que é errado para ele, né? E aí é simplificar, não é? Simplificar. E a caminhada cristã, ele pouco a pouco vai percebendo que exige de nós esse discernimento, exige. Agora, nós temos que, como acompanhantes, manter a nossa fé, a nossa esperança no jovem, na jovem, né, de que ele é capaz, de que ele pode dar esse salto, não obstante toda essa pressão dos meios de comunicação, dos grandes formadores de opinião, né? A gente sabe, todos nós comentamos, um jovem hoje ele segue um padre que está lá do outro lado do país, mas que ele acompanha pelo Instagram, pela internet, mas não ouve o seu pároco, não ouve a sua orientadora espiritual na escola, na paróquia, não é? E às vezes não ouve a sua formadora, e nem ouve o seu formador na casa de formação, não é? Porque ele ouviu aquele padre dizer justamente para ele não fazer isso, né? Para ele fazer de conta que ele segue as regras daquela casa, mas que o importante é ele fingir e se ordenar, né? Tem padres que falam isso pela internet e tem seminaristas que seguem, né? Mas nós não podemos desanimar diante disso, porque se a gente acredita no Evangelho e se a gente sabe que o Espírito Santo é aquele que guia essa igreja da qual a gente se esforça para caminhar nela, né, essas coisas não vão durar muito. E alguns desses jovens, pelo menos, vão conseguir dar o seu passo e a gente tem que estar prontos para caminhar com eles e ajudá-los. E bom que não tem mais pergunta nenhuma, porque aqui já vai dar 1h da manhã. Adeus, temos só mais 2 inscritos e aí a gente encerra. Primeiro o Padre Roberto e depois a Adriana. Tá bom. Padre. Boa noite. Bem? Boa noite. Padre, aqui quem fala é um padre jovem que está na assessoria da Pastoral Vocacional da Diocese. E o encontro com os nossos candidatos, eles são marcados muito por essa questão de espiritualidades diversas, né? Por exemplo, nós vemos pessoas que vêm com a espiritualidade da renovação carismática, outros que vêm de movimento de cursílio e tudo mais. E tudo isso, de uma forma assim bem presente, né, interfere no modo deles de ser. Isso, como nós estávamos falando em toda a nossa aula de hoje, né, é produtivo e, ao mesmo tempo, algumas coisas são um pouco nocivas. Por isso, assim, eu queria perguntar para o senhor como orientar essas diversas espiritualidades que vêm para nós como orientadores vocacionais no acompanhamento. Por exemplo, quando chega um jovem de renovação carismática católica, tem a sua forma de ser, tem a sua forma de vivenciar a fé e a vocação, e como eu vou amadurecê-lo para assim, uma resposta vocacional que abranja o todo da igreja, né? Não só o do movimento que ele está inserido. Obrigado, Padre Roberto, pela sua pergunta. Novamente, eu acredito que cada um e cada uma teria tanta coisa rica a compartilhar sobre isso. Concordo com o que você está dizendo, que o desafio está colocado, porque nós vivemos nessa diversidade, né, da própria concepção de espiritualidade ao interno também, internamente, dentro da própria igreja. Mas eu diria, né, como animadores vocacionais e acompanhantes, buscar perceber o que isso tem de valor em si mesmo, porque, digamos,
pode ser o chamariz, pode ser a porta de entrada, pode ser a motivação falsa ou verdadeira que traz o jovem para esse contexto, mas, claro, aquilo que você coloca, é como depois ajudá-lo. Eu acredito que é oferecendo a ele, oportunizando que ele conheça outras experiências, né, onde ele pouco a pouco vai vendo que não é só aquela expressão espiritual, religiosa que ele conheceu e que vem marcado por ela, que existe na igreja, ajudá-lo com formação, com leituras, mas sobretudo com experiências que possam marcar a sua vida, né? Experiências de contato com realidades que vão assim fazê-lo refletir, né? E que possam oferecer a ele essa oportunidade de dar esse salto, né, na sua própria experiência de Deus. Então, a nossa presença, eu acredito que ela é fundamental, né? O caminhar nosso com eles, né? Conquistá-los com a nossa acolhida, com a nossa disponibilidade de estar presente para que quando eles queiram conversar, né? E pouco a pouco a gente vai podendo dar a eles elementos para que eles mesmos possam refazer, né, o seu próprio caminho. Eu acredito que é possível, a gente, novamente, né, tem que se reanimar continuamente, sabendo que é um trabalho do Espírito Santo, do qual a gente é mero colaborador, né, e mostrar para ele que a gente não está negando tudo aquilo que é expressão genuína de fé, que pode ser vivida naquele ou naquele outro movimento, né? Mas queremos ajudá-lo a que ele veja que se ele quer fazer uma opção, não é para Paulo, nem para Cefas, nem para Apolo, é para Cristo, não é? Então, como diz o próprio São Paulo, né? Muito bem, muito bem. Padre Roberto é de Diocese de Araçatuba? Ah, eu sabia que Eu sou eu sou de... pedâneo. Não, eu sou de Presidente Prudente, é uma diocese vizinha dele, e eu passei esse rosto meio familiar. Mundo pequeno. Irmã Adriana? Boa noite. No caso, eu sou uma noviça. Noviça, olha, muito bom. Isso. Assim, no caso, eu não vou fazer uma pergunta. Eu vou só agradecer pelo assunto, né, que ele passou para a gente e que, assim, me ajudou bastante, né, porque, assim, eu não tinha dimensão muito sobre a espiritualidade, que eu ainda estou no discernimento, né, na formação, e é só agradecer mesmo, porque está sendo realmente maravilhoso para mim, como a irmã me inscreveu nesse curso, que ela está me preparando justamente para isso. Aí, realmente, eu só tenho a agradecer, porque esse assunto está me ajudando bastante. Na verdade, o curso em si, né, esses 3 temas que teve nessas 3 aulas, está me ajudando bastante. Eu estou refletindo mais, estou mais focada na minha vocação, né? E como eu disse que eu estou na formação, e realmente eu estou como uma vocacionada ainda, né? Saindo do vocacionado e entrando realmente o passo para a vida religiosa. Aí eu só tenho a agradecer. Obrigada pela oportunidade de estar me ensinando. Obrigado a você, irmã Adriana. Muito bem, muito De bem. nada, eu agradeço. Continue firme, Adriana, nesse discernimento vocacional e nos próximos passos. Amém. Bom, a gente vai encerrando por hoje, né? Hoje a gente termina mais cedo, começamos mais cedo também, né? Devido ao horário. Nós já estamos naquele meme famoso, né? Boa noite, Brasil, bom dia, Itália, né, Deus? Você já está de madrugada e daqui a pouco você tem que sair ainda, que você tem compromisso já, né? Mas muito obrigado. Eu peço a oração de vocês. Eu vou chegar lá. Amanhã eu estou indo falar de um outro tema, é um tema também muito bonito. Me pediram para falar no capítulo geral das irmãs religiosas da Sagrada Face. A geral é uma brasileira, a irmã Lina.
e elas estão em capítulo geral e me convidaram para falar sobre a vida fraterna que gera comunhão e nutre a missão. Vou chegar lá com cara de sono, mas feliz por poder dizer para elas que estava estava com vocês antes hoje. Muito bem, muito bem. E com certeza nós também ficamos muito felizes com a sua presença aqui, com as suas provocações. Eu acho que contribuiu demais com esse processo bonito que a gente tem feito neste nosso terceiro encontro, né? E acho que uma coisa que fica muito marcante, né, a partir da sua fala, de perceber essa espiritualidade nas duas dimensões, que ela é vertical, mas também ela precisa ser horizontal, né? A gente tem que sempre, ela é transcendente, né? É perceber como é que Deus vai se manifestando na nossa vida também, e como a espiritualidade da vocação vai contribuindo para uma purificação dos nossos desejos também, né? E a partir dessa purificação dos nossos desejos, vai encaminhando a escuta, o discernimento, até chegar na missão. É um processo, né? É um processo, e sem a espiritualidade esse processo não existe, ele é vazio, né? Acho que não tem como falar de vocação sem a gente não perceber para onde o Espírito nos leva, né? Para onde o Espírito vai nos conduzindo, né? Então isso é fundamental para dar resposta, né? Vocação é chamado, parte de nós é uma resposta, né? E para dar essa resposta é preciso sentir o Espírito, senão não tem como. Adeus. Deus te abençoe, meu irmão, querido. A gente se viu recentemente em julho, né? Mas logo depois você já voltou para Roma. Que Deus continue abençoando a sua missão aí na Gregoriana. Conte com nossas orações. É um prazer imenso estar com você novamente, mesmo que virtualmente. Dê um abraço em nossos companheiros jesuítas aí também. E sempre que vier ao Brasil, passe por Belo Horizonte, por favor. Deus quiser, quero fazer isso no próximo ano. Um grande abraço para todos vocês e todos, boa continuação no curso. Rezem muito no próximo mês pela Assembleia do Sínodo, né? Que esse sínodo possa ser realmente um momento muito rico para toda a nossa igreja. Obrigada. Obrigado, Padre Adeus. Deus te abençoe. Gente, obrigado para todo mundo. Terça que vem a gente se reúne no horário normal às 19 horas. Tudo bem? Valeu. Um abraço, boa noite. Obrigado, boa noite. Até a próxima. Boa noite. Gracias. Muito obrigada, boa noite. Obrigada. Muito obrigada e uma boa noite para todos e todas. Obrigado igualmente, irmã. Boa noite, obrigada. Boa noite, gente. Irmã Renata ainda aparece verde aí, meu vídeo. Deixa eu ter que dar uma olhada na minha câmera aqui. Não estou ouvindo. Seu microfone está fechado. Pois é, outra vez também estava com problema, vou ter que vir aí. Boa noite a todos. Boa noite. Olá, Marta. Olá, Marta. Boa noite, com Deus. Noite.